Fala galera, tudo jóia? Vocês estão vendo um cenário diferente. Eu agora estou em Itália, na Sardenha, mas no dia do Jogo do Brasil eu estava em Zurique, na Suíça. Inclusive, eu e minha esposa, nós fomos visitar o Museu da FIFA. A gente fez muita foto legal, a gente fez muito vídeo bacana, porque a ideia, né, era fazer um vídeo comemorando a classificação. Mas infelizmente a realidade não permitiu. A gente acabou sendo eliminado pela Noruega e eu lembro muito bem da última vez que nós fomos eliminados nas oitavas de final. Eu era bem mais jovem, eu morava na minha cidade natal, no Rio de Janeiro, e foi na Copa da Itália, em 1990, quando o Brasil perdeu para a Argentina com um gol de Caniggia. Então essa provavelmente é a pior, se não uma das piores trajetórias do Brasil em uma Copa do Mundo. Naturalmente, isso gera tristeza, pô. Claro que eu fiquei triste, eu torci, eu acreditei, mesmo sabendo que as probabilidades não eram lá essas coisas. E essa é uma grande beleza do futebol. Por quê? No futebol existe a zebra, uma equipe que tá mal, sabe? Que contra todas as probabilidades ela pode vencer jogos, ela pode vencer competições. No futebol, os milagres acontecem mais do que em qualquer outro esporte. Então, assim, esse vídeo não é de alguém que está feliz com a derrota, muito pelo contrário, né? Justamente por eu gostar do esporte, a gente precisa separar a paixão da análise. A paixão, velho, tá aqui no coração. A gente torce, mas a análise, ela serve para nós explicarmos de maneira racional o que aconteceu, até para a gente propor melhoras, para a gente entender como superar isso e não repetir erros do passado no futuro. Eu sou o Dr. Paulo Gentil, eu sou professor de Educação Física, sou doutor em Ciências da Saúde, tenho mais de 200 artigos científicos publicados em diferentes áreas, desde atletas até pessoas que buscavam tratar doenças por meio do exercício. Eu também tenho 2 livros escritos, são 2 best-sellers, um sobre emagrecimento e um sobre hipertrofia. No momento eles estão esgotados, mas eu já fiz um pedido de mais exemplares à editora. Eu espero que quando terminarem as férias, em agosto, eles já estejam disponíveis. Você pode ver como adquirir os livros na descrição do vídeo, tá? Eu deixaria um link por lá. Outra coisa que eu peço encarecidamente é que vocês já deixem o seu like no vídeo e coloquem para seguir o canal, para que as métricas do YouTube entreguem esse vídeo para mais pessoas. Eu também agradeço muito se você puder se tornar membro do canal. O serviço de membros ele começa em R$ 7,99. Com isso você apoia um cientista que vem aqui explicar as coisas para vocês de maneira técnica, sincera e didática. Algo que vocês vão entender. A carência de cientistas fazendo isso pode estar por trás do fracasso que a gente vem sofrendo há alguns anos e, por que não dizer, há algumas décadas. Ao apoiar o meu trabalho, e eu espero que não faça falta para vocês, R$ 7,99, em troca, eu te darei acesso a conteúdos exclusivos e deixarei um símbolo ao lado do seu nome. Porque assim, sempre que você fizer um comentário, eu darei prioridade para ler o que você escreveu por aqui, tá bom? Agradeço demais por todo o apoio que vocês me dão. Segue a vinheta e vamos entender o que aconteceu e como fazer para isso não acontecer de novo. Gente, essa cara amarrotada aqui, né, que eu tava chorando não, tá? Apesar que deu vontade, é mais por causa do fuso horário de 5 horas, as mudanças de país e tudo. Mas antes de começar a discussão técnica, precisamos entender quem são Brasil e Noruega. O Brasil ele possui aproximadamente 213 milhões de habitantes. A Noruega, 5 milhões e 630. Isso significa que o Brasil tem aproximadamente 38 vezes mais habitantes do que a Noruega. Para a gente ter uma ideia, a população inteira da Noruega, ela é metade, aproximadamente, da população da região metropolitana do Rio de Janeiro, que está aí na casa dos 12 milhões de pessoas. Mas a diferença fica ainda mais impressionante quando a gente observa o que realmente importa para o esporte, que são os jovens. O Brasil possui cerca de 56 milhões de jovens até os 19 anos de idade. Isso significa que só de jovens nós temos 10 vezes a população da Noruega inteira. Isso é muito maluco, né? A Noruega, né, em termos de jovens, ela tem 1.240.000 jovens abaixo dos 18 anos. Mas a nossa vantagem não para por aí. Por quê? Porque quando você olha o clima, a gente tem aqui no Brasil uma temperatura média entre 24 a 25 graus, o que permitiria
a prática esportiva de esporte de verão, obviamente, durante o ano inteiro. Na Noruega, a média de temperatura fica entre 3 a 6 graus centígrados. Pô, a Noruega ela convive vários meses com temperatura negativa. Durante o inverno, por exemplo, cara, uma parte grande do país sofre congelamento sazonal. E aí, não tem como a pessoa praticar esporte ao ar livre. Então, além de possuir menos pessoas, a Noruega ainda enfrenta condições climáticas muito menos favoráveis à prática do futebol. Aí seria natural a gente imaginar o quê? Pô, o Brasil vai produzir muito mais atleta, né? Só que, embora a gente se auto-intitule o país do futebol, quando a gente analisa a participação da população no esporte, a gente encontra um dado bem curioso. Por exemplo, quando você olha a Noruega, eles têm aí aproximadamente 400 mil atletas de futebol federados. Isso quer dizer 7 a 8% da população norueguesa. 400 mil. No Brasil, são 2 milhões e 100 praticantes federados, o que representa aproximadamente 1% da população brasileira. Então, em termos proporcionais, a Noruega tem 7 a 8 vezes mais atletas de futebol do que o Brasil. Aí a gente já começa a ver que o problema talvez não seja a paixão pelo esporte, né? Porque, pô, paixão a gente tem muito. O problema, de repente, é se essa paixão está virando resultado. E olha, não estou querendo culpar pessoas isoladamente. Eu não estou aqui para dizer, mas os jogadores foram ruins, os treinadores são ruins. Não. Eu conheço muitos profissionais brilhantes, eu conheço atletas brilhantes, conheço treinadores brilhantes, conheço técnicos brilhantes. Respeito todos eles, mas a gente precisa discutir cultura, a gente precisa discutir o sistema como um todo. E eu posso falar por experiência própria, né? Ao longo da minha carreira, como eu falei na introdução, eu trabalhei em todos os ambientes possíveis dentro da educação física. Cara, eu trabalhei com pesquisa, eu trabalhei com formação de atleta, e assim, é só você consultar o meu currículo científico, né? Inclusive, você vai ver algo curioso. Eu tenho diversas pesquisas com atletas de diferentes modalidades. E sobre futebol, eu tenho mais de 10 pesquisas. Agora, quantas foram conduzidas no Brasil? Uma. Uma. Então, parece que o problema começa na base. Vamos começar do começo. Vamos falar de infância, vamos começar de escola, porque eu tenho licenciatura plena em educação física, né? Antes de haver essa diferenciação curricular. Quem ia trabalhar na escola ou ia trabalhar no esporte de alto nível tinha a mesma formação. Então vamos começar do começo. Vamos começar da escola, da iniciação esportiva, da prática organizada, cultura de treinamento e formação de professor. Pelada. Não, pô, o Brasil é legal, todo mundo joga pelada. Não, é massa, cara, eu adoro. Faz parte da nossa cultura, né? A gente brinca na rua, na praça, qualquer espacinho que arruma, o moleque vai lá e bate bola. Isso é importante. Só que tem uma diferença entre você brincar e você ser introduzido ao esporte de maneira estruturada. Essa organização, né, sem ela você não consegue desenvolver fundamento motor, habilidade esportiva, habilidade motora, comportamento competitivo, e aí é onde entra a escola. A educação física escolar, ela deveria ser uma das portas de entrada na prática esportiva como um todo. Não estou falando só de futebol, não. Eu não estou falando que então vamos transformar as crianças em atletas profissionais. Não. A gente precisa expor as crianças a diferentes modalidades, ensinar fundamento básico, desenvolver capacidade física geral, identificar talentos, sabe? Aí o que acontece lá, né, nos Estados Unidos, por exemplo? Você vai ver, os caras vão fazendo esporte na escola, na universidade, entram na NBA. Em todos os esportes você vê essa progressão. O cara é um atleta do high school, é um atleta universitário, vai. Então o cara vai progredindo. Aí você vai ver a educação física dos caras, velho. Em vários países desenvolvidos, é uma educação física sistematizada, tem treinamento, tem tudo. Porra, aqui no Brasil, o que aconteceu? Essa função acabou. Em vez da gente ter um espaço para prática de esporte, de introdução, de desenvolvimento de habilidade na escola, né, da galera jogar, da galera competir, não, a educação física acabou sendo deslocada para uma questão discursiva, sociocultural, ideológica, uma lacração do cacete. Eu não tô falando que, não, é visão estreita e burra, militarizada, não, pô. Mas, gente, na boa, a gente tem um problema sério. A gente foi pro extremo oposto do que era a especialização, né? Competição virou um mal moral. Rendimento virou um palavrão, não pode render. Técnica, elitismo. Cara, esporte virou pressão na educação física. Aí o que acontece? Né? Professores e crianças problematizam a bola, mas não jogam bola. Então eu não estou falando que você deve negar a inclusão, o respeito, a diversidade, tudo isso. Não, não. Mas o problema é que a educação física ela tem um foco, ela tem uma especificidade. O movimento importa.
a prática importa, o esporte importa sim. Ter um bom desempenho importa. Competir envolve você aprender a lidar com regra, você aprender a lidar com frustração, com mérito, com esforço, com cooperação. Você aprende a se superar. Isso ensina a pessoa a viver como um adulto. Então, quando a gente tira toda essa competição da escola, a gente não torna uma criança mais preparada para a vida. Não, a gente deixa ela menos preparada, mais mimizenta, mais frágil. E isso leva a ter consequências esportivas. Porque se a criança não aprende fundamento, se ela não compete, se ela não desenvolve habilidade motora, não recebe estímulo, cara, você não tem talento. Então, quando você pensa num sistema esportivo saudável, você tem que permitir que o jovem pratique esporte dentro da escola. Como eu falei do exemplo americano. A criança vai lá, ela estuda, ela compete, ela é acompanhada, ela recebe estímulo. Aí ela vai sendo encaminhada para diferentes níveis. Aí a galera vem falar, não, mas o cara aqui brasileiro nasce na rua. Nasce, né? Mas quantos morrem na rua? Quantos morrem porque não tiveram apoio? Não tiveram treinamento, não tiveram desenvolvimento estrutural. Então, quando a gente vê os atletas no topo, mesmo a gente está falando de sobrevivente. A gente não está falando de gente que foi formada. A gente está falando de gente que sobreviveu a condições adversas. E o problema é que esse sobrevivente não é adequado para o futebol moderno. Meu irmão, o futebol moderno mudou. O jogo é físico, velho. O jogo tá mais rápido, mais intenso, mais controlado. Você vê, os caras batem nos jogadores europeus e caem, e saem voando. Os brasileiros chegam lá só de tela. Porra, isso não existe mais. Hoje a preparação ela começa cedo, sabe? Você já tem controle de carga ali, desde as idades mais tenras. Você trabalha com prevenção de lesões. Isso evoluiu pra caramba. Assim como evoluiu a formação dos treinadores. Hoje, desenvolver atletas é uma ciência aplicada. Você tem o estímulo certo para cada idade, até depois, né? Eu tenho um streaming chamado Nerdflix, vocês entram lá e vê as aulas sobre crianças. Vocês vão entender o tanto que faz uma diferença absurda se você der o estímulo adequado para a formação das estruturas de músculos, tendões e também de habilidades. Vou deixar essa aula tanto no card quanto na descrição do vídeo. Então você desenvolve as habilidades adequadas, você aprende fundamentos, aprende competição. Então o lance do futebol é que o futebol permite milagre. Ele tem a zebra, sabe? Mas, gente, olha só. Quando o resultado ruim vem se repetindo ao longo dos anos e a gente vai para o maior jejum sem vitórias, porque eu vi o Brasil ganhar em 94 depois de 24 anos de jejum. Agora a gente já superou isso. Se a gente ganhar a próxima, vão ser 30 anos. Vão ser 28 anos. Né? Eu não sei como é que estão as perspectivas. Por quê? Fica aquela sensação de improviso. A gente espera um milagre, a gente espera um abençoado. Então o jogo da Noruega, ele não é um evento, ele é um sintoma. Ele é um sintoma que começa na base. Aí a gente tem um problema, porque a gente só tem base se a gente tiver bons profissionais. E aí a gente tem uma coisa que eu posso falar, né, por eu ser professor, né, eu tenho um curso de pós-graduação, eu ensino na graduação, que é a questão da preparação física. Eu trabalhei com equipe desportiva, eu trabalhei com atletas, eu trabalhei com diferentes níveis. Então, quando eu trabalhei com atletas, vai falar, Paulo, mas você trabalhou com o quê? Eu trabalhei com triatlon, com levantamento de peso, com artes marciais, com MMA, com futebol, com basquete. Minha função nunca foi desenvolver a técnica específica. Nunca foi nada disso. O meu trabalho era fornecer base para que o atleta tivesse condições físicas de desempenhar a sua modalidade. Então, eu nem sabia nadar e eu tive nadador campeão mundial, trabalhando com preparação física. Então ele parece simples, né? Quando a gente olha de fora e fala, não, então é só aquele trabalho básico, velho. Não. Você depende de conhecimento muito sólido, né? E não é conhecimento que você aprende, mas eu competi, eu vivi na prática, velho. Não é. Porque, como eu falei, eu nem sabia nadar eu tive triatleta em Olimpíada. E nunca cheguei perto de concluir uma prova de triatlon. Então, por que você consegue fazer isso? Porque você começa do básico. Você começa tendo conhecimento de biomecânica e fisiologia, por exemplo. Você entende de biomecânica, você vê, que exercício vale a pena? Qual padrão biomecânico vale a pena dentro de uma relação de custo-benefício? Né? Só que hoje, o que acontece? O exercício pega, faz e me conta. Meu irmão, isso não existe. Né? Quando você vai para a fisiologia, o que a fisiologia ensina? Né? A fisiologia não é, mas eu sei o nome do hormônio, eu desenvolvo um macete. Não, velho, você tem que compreender a adaptação, curva de dose-resposta, detalhes, metabolismo energético, recuperação. Então você entende como o organismo responde ao estímulo em termos agudos e como isso se comporta ao longo do tempo.
E aí a gente começa a encontrar um problema importantíssimo na cultura brasileira. Porque hoje, se a gente pensar na base do que eu sempre usei para condicionamento, né, condicionamento força, força e potência, o que quer que seja, a gente vê que isso é o treinamento resistido. Só que o treinamento resistido, ou como a gente diz popularmente a musculação, ela foi empobrecida. Né? Como eu falei, dentro da biomecânica qual exercício pega mais esse músculo e não sei o que. Porra, isso não existe. Né? Isso não existe. É padrão básico, é fazer o básico, é saber escolher as coisas. Outra coisa, né? Quando a gente fala da fisiologia, a nego ficou inventando método milagroso, dando nome para método, coisa exótica. Então, assim, o problema é que esse lance de definir autoridade pela prática e não pelo conhecimento, né? Pela aparência. Se você falar quem são os grandes nomes da musculação, as pessoas vão falar um monte de bombado burro por aí. Então, isso é um problema sério, né? E isso está dentro de cursos. Você vai para alguns cursos, e aí eu vou falar curso de faculdade mesmo, de educação física, curso universitário, né? Conceitos fundamentais, assim, do treinamento esportivo, de fisiologia, de biomecânica, até mesmo de treinamento resistido e preparação física, velho, eles começaram a ocupar menos espaço. E aí, eu não estou falando do bacharelado apenas. Isso é importante também quem vai trabalhar com educação básica, quem vai trabalhar com criança. Aí o cara chega lá para trabalhar com criança e ele não tem um domínio de fatores técnicos básicos. E aí, o que acontece? Todos os esportes ficam deficientes e isso inclui o futebol. Os profissionais que trabalham na base, eles não têm formação. Não, se você não tem formação do cara que está na base, como você vai ter atletas no futuro? Meu irmão, um campeão, ele não é construído pelo treinador da seleção. Ele veio sendo construído por um monte de profissional que teve, pelo qual essa pessoa passou ao longo da sua vida. E aí, mesmo quando, né, o atleta consegue desenvolver cada etapa dessa e ele chega no esporte de alto rendimento, aí você tem um outro problema. Como eu vou preparar o atleta de alto nível? Então, repare, a pergunta do atleta de alto nível, a existência do atleta de alto nível, ela passa por uma construção de base lá. Né? Pô, mas aí você vê profissional de educação física que ainda está na dúvida se vai passar a elevação pélvica. O agachamento, pô, desgrila. Como é que um cara desse vai estar preparado para uma discussão mais profunda? Né? O cara ainda está copiando o treino de bodybuilder. Meu irmão, o cara segue uns Capitão Pátria, né? O chifrudo lá, velho. Pô, pelo amor de Deus, como é que esse cara vai ter acesso a um treinamento decente? E aí, quando chega no alto nível, aí a gente tem a burrice sendo continuada. Tipo aquela história do esporte não é saúde. Meu irmão, esporte não é saúde. Para você chegar no alto nível, você tem que ser saudável. Se você não for saudável, você não chega e você não fica no alto nível. A cultura hoje é que, assim, você tem que socar treino e ver quem sobrevive. Quanto mais, melhor. E aí, o problema é que você vai falar, velho, para, não é assim não, mas a gente sempre fez assim. Então, o problema, cara, o Brasil, ele forma poucos talentos e ele aproveita mal os talentos que ele forma. Na verdade, para você ter um atleta, você tem um conceito de desenvolvimento de longo prazo. Né? O atleta sendo desenvolvido ao longo dos anos. A ideia é simples, ou deveria ser, né? Você não pega um cara e transforma ele em atleta em um ano. Lá na infância, você vê que vários atletas, por exemplo, no futebol, mesmo os clubes europeus já olham o cara com 6 anos de idade. Já começa ali, já fala com a família, já interfere na alimentação, na educação e tal. E aí, por quê? Para quando ele chegar nos seus 20 e poucos anos, ele ter estrutura física, estrutura psicológica, estrutura motora. E aí eu considero isso decisivo. Né? As categorias de base dos esportes, elas não existem apenas para descobrir talentos. Ela não é para descobrir, entende a diferença? Ela é para desenvolver. Pô, vê um moleque jogando na rua, moleque é habilidoso, é massa, tal. Não é difícil você fazer isso no Brasil. Agora, pega esse moleque habilidoso, deixa ele sem se lesionar. Pega aquele potencial de habilidade e combina com uma aptidão física sinistra. Porque hoje, por exemplo, tem países que não tem moleques habilidosos assim. Mas, cara, ele desenvolveu uma coisa específica, tipo um Haaland da vida, que vai ser o nosso exemplo. E aí você desenvolve uma capacidade física grande. O cara vai, meu irmão, ele não vai sair, não tem a genialidade de um Neymar, nunca vai ter. Mas você pega uma característica física, você desenvolve um potencial, tanto morfológico quanto funcional, velho. E aí o cara desponta. Então, quando você pega a Federação Norueguesa, meu irmão, eles desenvolvem na capacitação de treinadores.
né? E aí, cara, o treinador é apto para tudo, até psicologicamente você vê que os caras são diferentes. Então não é que eles querem um craque, eles querem aumentar o nível médio de toda a massa. Quando você sobe o nível médio, você não vai ter um cara isolado, você vai ter um nível médio alto e quem aparecer acima da média, meu irmão, vai ser muito foda. Então, essa é a maneira inteligente, não é manter todo mundo na merda e aparecer um gênio. Não, pô. Porque quando você melhora a média, você joga todo o seu esporte pra cima. Então, na próxima Copa do Mundo, né, cara, ela não vai começar daqui a 4 anos. Ela começou há 4 anos atrás, sabe? E se a gente quiser ganhar alguma coisa, a gente tem que começar hoje. Hoje, nas aulas de educação física, nas aulas do ensino médio, no esporte escolar, no esporte universitário. E aí, seguindo tudo isso, vamos chegar na seleção brasileira, no topo da pirâmide, que é onde normalmente começa o debate, mas é onde ele deveria terminar, né? Como eu falei, ela não produz jogador, uma seleção brasileira não produz jogador, ela recebe jogador que foi formado em algum nível. Então, quando a gente olha para a seleção, a gente perde o recorte. E aí, mesmo assim, como a gente tem uma cultura média muito ruim, quando a gente olha para a seleção, a gente vê um espelho de toda a nossa falha no sistema esportivo. Você vê a evolução que vários países do mundo tiveram. Então a galera veio crescendo não por um milagre, né, mas por um plano. Tipo aconteceu com a Alemanha, quando meteu 7-1 pra gente. Eu vinha falando, gente, os caras estão estudando isso, estão fazendo isso. Tinha estudo alemão sobre adaptação do tendão de adolescentes, que os caras já tinham publicado, e eu já estava empregando isso, ajudando equipes de fora do Brasil a empregar isso com a musculação. Então, aqui qual é o problema? A ciência é inimiga, né? E, olha só, gente, vamos olhar o exemplo do Haaland. O que eu recebi de mensagem, pedido para explicar o treinamento do cara. Ai, mas o treinamento do cara é inovador, é não sei o que. Eu fui ver o treinamento do cara. Meu irmão, sabe o que era o treinamento do cara? O cara fazendo sprint. O cara fazendo força e potência. Eu olhei e falei assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O cara faz velocidade, potência, força. Isso tem mais de um século. Olha essa imagem que eu vi no Museu da FIFA no dia do Jogo do Brasil. Meu irmão, os caras treinando pliometria num navio a caminho da Copa de 1930. Meu irmão, os caras já treinavam pliometria. Isso não deveria ser novidade. Mas aqui no Brasil, se você conversasse com os treinadores do passado, a galera não estudava e botava jogador de futebol para ficar correndo. Tinha que ser aeróbio. Só aeróbio. Ai, bota esse cara para fazer sprint. Não, intensidade é perigoso. Isso evoluiu para um outro nível de burrice. Porque hoje você vai falar com os caras que trabalham com esporte, os caras trabalham com funcional. Fica o cara dando passadinha com elástico, fica em pé numa perna só, fazendo elevação pélvica, um monte de burrice. Quando na verdade era só você fazer o básico. Aí você vai falar isso, o cara vai falar, ai, mas aí é porque você não vive o esporte. Meu irmão, pelo amor de Deus, essa falsa disputa aí de que pesquisador não entende de prática é uma burrice, né? Ou então que o treinador não vai estudar. Meu irmão, universidade só é inimiga do esporte para um país burro, para gente burra. Então existe uma diferença, né, que as pessoas precisam entender entre perder o jogo para a Noruega e perder a competitividade. Meu irmão, perder uma vez só não é problema. Vários países muito bons podem perder. Mas, gente, olha a história do Brasil, velho. Porra, o Brasil não está chegando. O Brasil não está se posicionando bem nas últimas Copas. Não tá, e ponto final. Aí você imagina os milhões de praticantes, de crianças que gostam de futebol no Brasil. Imagina se eles recebessem uma formação decente, se a gente tivesse profissional decente para trabalhar com eles. Imagina se a educação física escolar voltasse a se preocupar com iniciação esportiva, ao invés de usar pronome neutro, sei lá o que, dar aula teórica para os moleques. Imagina se a formação universitária fosse mais sólida. Tá? Isso é um problema que a gente tem. A gente não consegue mudar a formação universitária, por isso a gente está entrando na pós, né? Até assim, eu tenho uma pós-graduação sobre prescrição de treino. Ah, Paulo, mas eu não quero trabalhar com emagrecimento. Filho, é sobre prescrição de treino. Você aprende o fundamento para aplicar em todas as áreas. Vou deixar o link dela, tanto na descrição do vídeo quanto no card. Para quem for formado, dá uma olhada. Nerdflix não, você não precisa ser formado, mas após você precisa. Inclusive, Nerdflix serve para leigo também, né? Imagina se a educação física evoluísse. Pô, se a ciência e a prática trabalhassem junto. Aí a gente não ia mais ficar querendo contar com milagre, né? Na verdade, hoje a gente torce. A gente torce. Todo mundo dizia, pô, Paulo, mas você acredita? Eu falei, de coração eu acredito. Mas como profissional eu sei que vai ser difícil. Então eu não queria mais
acreditar. Eu queria confiar no resultado de um trabalho, não acreditar que vai acontecer um milagre, né? A gente não vai aparecer e abduzir jogador, sei lá. Então, a gente tem que entender que o resultado é consequência de um projeto. Não é aparecer uma geração iluminada, igual aconteceu com os R's, né? Que tinha, pô, a gente, você vai ver jogo da época do Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos. Pô, ali, velho, foi uma geração iluminada. Então o problema do Brasil é isso, que não é que a gente perdeu o jogo, a gente depende de milagre. Então a derrota da Noruega, ela não foi causada por um único fator. Ela foi uma consequência de um sistema que começa da base e termina no alto nível. E eu espero que vocês tenham entendido isso. Né? Então, meus queridos, ficou longo porque eu queria explicar isso de maneira não apaixonada, né? Na medida do possível, porque eu sou apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pela educação física, então às vezes realmente a paixão transparece. Mas é como eu falei, a gente precisa estudar, né? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele com as pessoas que estão por aí discutindo, né, e dando seus pitacos, que agora aparecem milhares de técnicos, mas é uma pessoa que está vivendo educação física, preparação física, pesquisa científica no mais alto nível. Então, você compartilha isso com essa galera. E como eu falei ao longo do vídeo, eu tenho um streaming chamado Nerdflix. Nele, você vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade. Por exemplo, mas eu sou um jogador amador de futebol, eu só queria saber como combinar. Ou eu pratico outras atividades, arte marcial. Aí lá no Nerdflix, você vai ver as aulas sobre treinamento concorrente, que ela vai falar como combinar musculação com outras atividades para os seus objetivos. Se você quer uma hipertrofia, um emagrecimento, um desempenho, a prevenção de lesões, tá? Outro ponto que pode ajudar vocês, né? Paulo, mas o seu livro é sobre hipertrofia, gente. Tem uma aula no Nerdflix, eu explico sobre força. Tem uma aula com o professor Ricardo Viana também, falando da diferença nesses tipos de força. Essas aulas eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, depois você navega. Agora, se você já é formado, além do Nerdflix, o Nerdflix é educação continuada, é um streaming que funciona igual ao Netflix. Eu recomendo muito você fazer minha pós-graduação. As pessoas que me seguem nas redes sociais, tá? Elas ganham um desconto. É só você entrar no site, no link que estará na descrição do vídeo no card. Aí lá tem um contato de WhatsApp e você manda uma mensagem e fala: eu fui do YouTube do Paulo Gentil. Infelizmente não ganhamos essa, mas eu espero que a gente aprenda para que a gente tenha gerações melhores, para que na próxima Copa, próximas duas Copas, a gente volte a ter alegrias. Igual, graças a Deus, eu já tive no passado, vendo as vitórias de 94 e 2002. Mas eu digo, essas vitórias não foram fruto de um trabalho de longo prazo. Foram jogadores iluminados. Espero que a ciência nos faça ter mais sucesso e menos certeza no futuro. Até a próxima!